Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Marcos Alvarado Loli. Soy líder comercial de Oz Enterprise. Soy administrador de empresas, consultor técnico comercial. Sí, vamos iniciando. Muchas gracias. Agradezco a cada uno de los participantes. Sí, pues igual siguen sumando. Vamos a seguir continuando con la presentación. A ver, ¿quiénes somos? Somos Oz Enterprise. Les voy a describir un poco de Oz Enterprise para todos los que nos siguen, nos acompañan. Agradezco a aquellos que siempre participan en esos webinars, ¿no? Muchos de nuestros clientes también, ¿no? Bueno, somos una empresa que brinda servicios consultoría de tecnología de información, ¿no? Especializada, sí, en código abierto, ¿no? Esto nos permite poder atender a múltiples empresas de diferentes sectores, ¿no? Brindándoles solución de infraestructura, middleware, automatización, clouds y DevOps, ¿no? Bueno, nosotros fue fundada en el 2015 y estamos en constante crecimiento, ¿no? En base a brindando servicios de tecnología para diferentes empresas, como lo comenté, ya sea banca, retail, seguros, salud, telecomunicaciones y todo ello. ¿No? Siempre brindando un soporte y acompañando a diferentes empresas en el crecimiento de algún proyecto que nos brindan esa posibilidad. ¿Sí? Bueno, les comento un poco esta, esta parte me gusta mucho a mí porque nos muestra el resumen de esos 8 años de experiencia. No, nosotros actualmente contamos con más de 20 partners afiliados, ¿sí? Que nos permiten poder desarrollar diferentes proyectos a diferentes empresas a nivel LATAM, no solo en Perú. Nosotros ya brindamos servicios en diferentes países, ¿sí? Como se percatarán, nosotros tenemos ya trabajando en Panamá, en algunos proyectos en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina. Por ello que nosotros en esos 8 años de experiencia hemos brindado más de 800 proyectos realizados a diferentes empresas a nivel ATAM, ¿no? Más de 4.000 soportes realizados. ¿Y cómo lo realizamos? Definitivamente nosotros tenemos un equipo muy fuerte de consultores, que son aquellos que están especializados y certificados, ¿no? Bueno, acá nosotros nos acompaña Alexandre Pocante de Redis, que somos partner de ellos y ha generado este webinar para compartirlo con todos ustedes y podamos impulsar esos servicios, ¿no? Les comento un poco de nuestros servicios. Nosotros, bueno, brindamos el tema de código abierto de open source. También tenemos servicios de consultoría de cloud, de nube, ¿no? Adopción de DevOps, orquestación de contenedores, si en caso ustedes quieren modernizar alguna aplicación, ¿no? Monitoring y observabilidad. Va a ser muy importante siempre en las empresas tener un monitoreo y una observabilidad de las diferentes aplicaciones, ¿no? También brindamos servicios de automatización a través de RPA, ¿no? Soporte, va a ser muy importante el tema de soporte, como lo comenté, nosotros durante nuestros servicios brindamos este soporte y acompañamiento a diferentes empresas que, que impulsan este crecimiento y mejoras continuos en sus servicios, ¿no? A través de nosotros siempre vamos acompañándoles en las mejoras que corresponden. Adicionalmente, nosotros brindamos también capacitaciones corporativas para diferentes empresas. En estos momentos doy la bienvenida a Alexandre. Alexandre es nuestro arquitecto de soluciones de Redis. Sí, Alexandre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te agradezco que nos acompañes el día de hoy. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Te cedo la pantalla para que puedas compartir. Un Sí, momento, por claro. favor. Déjame compartir de mi lado ahora. Y Alexandre, listo. Sí, para mirar la pantalla. Sí, sí, si lo puedes agrandar en presentación sería Lo pongo fabuloso. en modo slideshow. Está mejor, ¿no? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Gracias, Marcos. Buenos días a todos.
muchas gracias por su tiempo. Es un placer estar acá para poder hablar un poco con ustedes, con todo ese grupo sobre Redis. Entonces, acá lo tema que que queremos charlar un poco con ustedes es como Redis Enterprise pode ajudar tus serviços financeiros em tempo real, ok? Eu quero explanar um pouco o que é Redis e como pode te ajudar em diversas frentes, especialmente em serviços financeiros, ok? Um pouquinho sobre eu sou Alejandro Focante, sou arquiteto de soluções para a Latinoamérica, para Redis, como com a Redis Companhia, não? Redis Inc. Aí estão meus contatos, em caso que podemos falar depois, se tem alguma dúvida, alguma coisa assim. E eu tenho background de passado histórico de database administrator, não? Como DBA, muitos anos trabalhando com a base de dados relacionais. E nos últimos 5 anos eu estou em Redis, trabalhando com a base de dados de Redis. Ok? Outra coisa, vamos, eu creio que vamos ter perguntas, não? Mas vamos deixar isso para o fim, e assim seguimos o flujo da apresentação, mas ao fim vamos tentar responder o máximo de las perguntas que vão ter, as dúvidas de todo esse tipo de coisa. Um pouco da agenda, que vamos dizer da apresentação da equipe que foi, não? O que é Redis, como agrega valor à administração ecossistema com Redis, diferenças entre Redis Open Source e Redis Enterprise, isso tanto em premise como em cloud, casos de uso, casos de êxito e depois perguntas e respostas. Só para complementar, eu sou de Brasil, não? Então, meu portunhol é muito fluente. Então, se tem algo que não me compreende, eu tenho minha amiga aqui, Alicia, que trabalha com nós em Redis, e ela pode me ajudar, mas eu vou tentar me melhorar acá, ok? Redis, o moto da companhia Redis como a companhia que cresceu nos últimos 15 anos, é realmente se empoderar o mundo com o mais popular, crítico, com muito valor, uma base de dados que te pode proporcionar suas aplicações em tempo real, ok? Isso é muito importante. O máximo de Redis, quando tu pensa em Redis, sempre é relacionado a performance, ok? Performance é o topo dos motivos que Redis é tão popular, como cachê, por exemplo, mas vamos ver que há outros casos de uso. Mas hoje em dia, com toda a parte de inteligência artificial, os mobiles, não? Então, os dados e informação têm que ser em tempo real, ok? Então, esse é o caso. Se hoje simplesmente em seu telefone, mira, eu necessito app para, não sei, algum tipo de serviço de táxi, por exemplo. E há uma encuesta que se isso se tarda muito, ou se tarda para abrir o app, ou se tarda para alguma coisa que tu está em seu mobile, algum serviço, a gente simplesmente cerra isso, cerra o app e vai para outro app, vai para um competidor, por exemplo. Isso é uma encuesta e estudo real que fizeram, e a gente está cada vez com menos paciência, não? Então, ou seja, a informação é muito rápida. Tu não quer te quedar em la calle, em outro país, lhe manda um táxi e que isso tarda 10, 15 minutos. Não, isso tem que ser em segundos hoje em dia, ok? Em casos de Redis, por exemplo, vamos mirar que pode ser milissegundos, mas os tempos de resposta de um app, a internet, inteligência artificial, tem que ser segundos, não? Então, dissemos que a latência hoje em dia é o novo outage, não? Basicamente, comparavelmente, não? Ou seja, se tu tem uma latência em sua aplicação, em seu sistema financeiro, ou seu sistema de serviço, ou o que seja, isso se compara como um outage, não? Uma falha que está tardando muito. E aí,
os databases têm um grande valor nesse sentido, porque se tu tem uma base de dados que é muito rápida, que te pode prover os dados em milissegundos, isso vai criar uma performance, uma super performance na sua aplicação, e aí, obviamente, tu pode prover esses dados para os chatbots de hoje em dia, que estão em muitas aplicações, ou por exemplo, serviços de autenticação e acesso, o que seja, o tipo de serviço que tu necessita que seja em tempo real. Por exemplo, outro exemplo, nada quer acessar seu banco, não, sua banca, seu online banking, ou mobile banking, que chamam, de seu mobile, e isso se tarda como, não sei, 1 minuto, ou 1 minuto e meio, e tu pensa, mira, eu creio que me hackearam acá, porque isso está tardando muito. Então, tem que ser sempre milissegundos de resposta, ou basicamente em tempo real, não? Então, essa é a ideia. As bases de dados, os dados de hoje em dia se cambiaram muito, não? Hoje temos dados em todo lado. Tu tens dados que podemos sacar de seu reloj, não? De seu relógio, ou de, não sei, do seu mobile, ou de controles de sistema em sua casa, em seu carro, e que seja. Há dados por todo lado. Então, os dados cambiaram muito. Há muitos tipos de dados hoje. Mas os databases relacionais, que chamamos de legacy, esses se quedaram todavia como de 40 anos atrás, não? Não se cambiaram muito. O que passa é que hoje temos agregado serviços de nuvem que te traem outras possibilidades, outros tipos de serviço que é muito mais fácil de desenvolver, de criar uma aplicação nova, tudo online, não? E com muitas frentes distintas, com muitos serviços distintos, não? Hasta que hoje chamamos, não, de serviços de Gen AI, que é uma inteligência artificial generativa que se utiliza de vector database, por exemplo. Então, tudo isso são serviços que necessitam de muita performance. Mas se tu continua lá abaixo com o mesmo ciclo que não te traz performance ou que não te traz a estabilidade que necessita para prover todos esses dados, sua aplicação não vai trabalhar bem por o tema de performance, não? E também pelo tema de escalar a quantidade de dados necessária para todos esses serviços, porque hoje em dia é muito mais fácil escalar qualquer tipo de dado, qualquer tipo de infraestrutura ou de serviços que tu tenha baseado em sua aplicação, não? Então, falando um pouco da indústria financeira, esses são temas que extraímos como experiência de nossos clientes financeiros. Quais são os grandes desafios hoje da indústria financeira? Principalmente, todos os serviços financeiros querem estar mais cerca de seus clientes, não? Querem ter uma relação muito forte, não? E, obviamente, ter baixo risco, porque, además, com todas essas quantidades de serviços que temos novos, há também muitos riscos, hackers e todo esse tipo de coisa, riscos de segurança, de compliance de dados, e todo esse tipo de coisa, não? Então, isso é muito importante, é um tema muito relevante para a indústria financeira. E outra coisa, toda a parte antiga das bancas, dos serviços financeiros estão agora digitalizados, não? São digitais, não? Não sei se eu creio que é assim que se diz, não? Em espanhol, digitais, digitais. Ou seja, tudo estão se passando de on-premise, basicamente, para cloud. Então, há muitos serviços que estão migrando de antigos servidores que estavam em seus data centers e agora está indo como muito mais dinâmico para o cloud, ok? Então, é o que chamamos de serviço financeiro moderno. E as bancas mais novas, que chamamos de las bancas digitais, já nasceram em lo cloud, en la nube, não? Então, isso é uma grande diferença. Outra coisa, de novo, os clientes querem uma experiência instantânea, tempo real, não? Então, isso faz parte do comportamento dos clientes, como se consome a informação, como se consomem os dados, de que tipo de serviço tu vai prover, e prover a melhor experiência a seu cliente possível, não?
Então, isso é muito importante. E outra coisa, outro desafio é suportar, de novo, as futuras implementações ou os futuros serviços financeiros em tempo real. Um serviço muito que estão migrando muito as bancas hoje, como utilizando microserviços e aplicação que já nascem em la nube, ok? Então, como maneja os dados, como maneja a infraestrutura dessa forma, é distinta de como manejavam 5 ou 10 anos atrás. Então, um tema aqui, não sei se todos conhecem Redis como companhia ou como a solução que oferecemos. Redis nasceu como, creio que 14 ou 15 anos atrás. A primeira implementação de Redis, que chamamos de Redis Open Source, não? Que é uma versão comunitária, uma versão grátis que todos podem baixar e utilizar. E aí também Redis Enterprise. Redis como companhia maneja os dois Redis, ok? Ele maneja o core de Redis Open Source, tudo que vai dentro de Redis Open Source, como também maneja todo o desenvolvimento e life cycle, todo o tempo de vida de Redis Enterprise, ok? E eu vou explanar por quê em ratito. Mas, basicamente, Redis nasceu para ser performance, para ter velocidade, para ser simples. Isso, as coisas de Redis. Ou seja, muito rápido. Por quê? Porque é muito rápido. Porque Redis é uma base de dados que vai 100% em memória, ok? Nada vai à sua storage. Então, estamos falando acá de uma base de dados em memória. Simples, porque consegue manejar muitos casos de uso distintos por sua estrutura de dados que já tem dentro de Redis, ok? Se tu precisa, por exemplo, criar uma fila ou criar como se diz, um hash, isso já está dentro de Redis, solamente não necessita ser nada especial. E Redis já está todo preparado para inteligência artificial também. Redis há muitos anos já é um vector database, sim? Podemos utilizar vector database para manejar LLMs, por exemplo, com búsquedas semânticas e todo esse tipo de coisa. Então, Redis está 100% listo para inteligência artificial. De novo, só bem simples explanando o que é Redis, base de dados em memória, NoSQL, ok? Redis nasceu como NoSQL, o que chamamos de tipo chave-valor, não? E para suportar performances, operações com alta performance, analítico ou híbrido. E assim, resolvemos muitos casos de uso distintos dessa forma, ok? Mas a ideia é que Redis é open source e enterprise, mas em memória e NoSQL. Ok. Obviamente, tem muitas encuestas que fazem sobre Redis, é um número uno mais popular no SQL Database, entre os desenvolvedores, por Starkflow, Datadog, é um dos mais barrados em Docker. Não? Quando fazem um launch de Docker, Redis está sempre como o número um ou número dois mais barrado em Docker como tecnologia de base de dados. Então, algumas diferenças acá de Redis Open Source com Enterprise. Como dije, Redis nasceu como Open Source, uma base de dados Open Source, em memória, NoSQL. Ou seja, essas são grandes vantagens de Redis, não? Muito rápida, sub-milissegundos de latência, é simples, intuitiva e é muito versátil. Hoje podemos, por exemplo, Redis vai muito, además, muito que chamamos hoje de uma base de dados multimodelo, não é somente um chave-valor. Eu posso manejar documentos JSON, por exemplo, dentro de Redis. Eu posso manejar vector database. Eu posso ter búsquedas de termos semânticos ou búsquedas de dados como uma segunda indexação. Eu posso ter time series. Então, Redis hoje open source suporta muitas distintas estruturas de dados, não? Que isso que te resolve casos de uso muito complexos. Mas temos a capa Enterprise,
Y eso porque con los años, con nuestros, por ejemplo, nuestros más grandes clientes financieros, hay una demanda muy grande por una capa más empresarial, más corporativa de la tecnología. Y eso incluye más performance, eso incluye, por ejemplo, de la capacidad de se manejar los datos entre dos clouds distintos o entre clouds, cloud y su on-premise, que llamamos de híbrido, ¿no? Ou, por exemplo, de eu ter modelo ativo-ativo, que eu posso ter 2, 3, 4 clusters distintos em regiões do mundo que são em outras regiões do mundo, não? Ou outros países, que seja, e os dados estão localmente aí. De ter, por exemplo, uma escalabilidade muito alta, muito simples e chegar a, como se chamamos acá, de 5 9 de uptime, não? Com segurança máxima para seus clientes financeiros. E, obviamente, tem que ter um custo muito efetivo, muito bueno, optimizado, não? Para que se possa poner esses dados em la nuvem ou on-premise, mas utilizando uma capa mais corporativa, mais empresarial, mais profissional de Redis, ok? E as grandes diferenças é Redis Open Source, basicamente, as companhias se utilizam muito para solamente cache, não? E, obviamente, por sua performance, por estar 100% em memória, por ser um produto muito confiável, mas com Redis Enterprise tu pode muito, muito además, muito além com Redis como cache. De novo, eu posso ter JSON ou todo o meu vector database para minha inteligência artificial, para meu chatbot, dentro de Redis Enterprise, ok? Isso, então, chamamos Redis Enterprise como uma plataforma de dados em tempo real, porque suporta distintas funcionalidades, distintas estruturas de dados, distintas, por exemplo, búsquedas, mas com uma escalabilidade muito alta, com uma alta disponibilidade muito optimizada, muito funcional, não? E também com outras funcionalidades como data tiering, que eu vou explanar um pouquinho, que pode te facilitar muito a sua infraestrutura. Talvez muita gente que está acá trabalhou ou trabalha com Elastic Cache. Elastic Cache é nada mais que Redis Open Source, que a AWS saca de Redis, e hace um câmbio, mas é solamente um cache, ok? Então, para cache, trabalha muito bem, mas para casos de usos mais complexos, com mais segurança, que tu tem que ter dois clouds, por exemplo, dois clouds providers, dois provedores de nuvem distintos e outras coisas mais, aí tu necessita um Redis Enterprise. Então, eu não vou falar, eu não vou por cada tópico acá. Isso é uma informação que vamos passar para vocês, essa apresentação, mas para ter acá as grandes diferenças entre Elastic Cache e Redis Cloud, por exemplo, ok? Hoje, todas as distintas capas de Redis Enterprise está em nosso Redis Cloud. Aí, diferentes preços, diferentes arquiteturas, mas todos baseados em Redis Cloud. Então, acá são grandes diferenças com Elastic Cache. Lo mismo com Memory Store de Google, não? Por exemplo, que tu pode fazer com Memory Store ou que tu pode fazer com Google Cloud. E muitas vezes nosso custo é muito mais barato que Google Cloud Elastic Cache, mas tu pode utilizar muito mais coisas, não? Tu expande casos de uso e simplifica muitas outras arquiteturas ou aplicações que tu tem ou casos de uso, né? E acá, uma lâmina que explana basicamente a comparação entre Redis Open Source, nosso produto, e Redis Enterprise. Por que eu vou por Open Source e por que vou por Enterprise? Sim? Então, algumas das grandes diferenças. Hoje em dia, tu diz, mira, Redis Open Source é grátis. Sim, mas tu tem que manter toda uma arquitetura, toda uma infraestrutura. E muitas vezes tu põe sua aplicação em Redis Enterprise em nosso cloud, sai muito mais barato do que manter toda uma arquitetura, gerenciamento e infraestrutura solamente para manter Redis Open Source. Então, são duas coisas que temos que evaluar muito bem, ok? Además da parte de suporte, nós damos todo o suporte para Redis Enterprise, e isso é solamente para Redis Enterprise, mas é o suporte que vem da companhia que criou o Redis. Então, isso faz toda a diferença, não? E isso com todos os SLAs bem definidos,
Se passa um problema em sua aplicação com Redis, aí vamos ter agentes e todo o suporte que está trabalhando junto com a companhia. E que hace? E como agregamos valor com a administração de Redis, e aqui basicamente Redis Enterprise? E eu creio que essa é uma das melhores lâminas, porque essa te dá a visão general do que hacemos, de onde venimos, não? Hasta llegar a Redis Enterprise. O Alex, sea, sí. un segundito nomás. Bueno, mi nombre es Alicia Leoni, estoy del lado comercial, trabajo para la división de redes Enterprise junto con Alexandre y me gustaría compartir una encuesta, más que nada hablando de lo que Alex acaba de exponer con respecto a la versión abierta o versión comunitaria y la versión Enterprise. No toma más que medio minuto, Alex. Entonces, Ok. ahí, envié si fueran tan amables de responder. Bueno, si quieres, las cerramos aquí y seguimos con tu lámina. Ok, tranquilo. No. Experiencias anuales, ok. Ok, entonces esa lámina, muy importante, de nuevo, ¿por qué tiene open source acá? Porque nacemos con una compañía, nacemos con una base de datos open source, ¿no? Y un proyecto que necesitaba altísima performance. Mas o que contiene esse open source? Contém toda nossas estruturas de dados que estão em core de Redis. Então, por exemplo, tu necessita resolver um caso de uso com strings, ou com hashes, ou com strings, ou com listas, não? Com criar uma cola, ou com sets. Isso já está listo, isso já está dentro de Redis Core, ok? JSON, Vector Database, Time Series, probabilística, são extensões que criamos para complementar a estrutura de dados. E isso também já está em core de Redis Open Source. Ok? Depois mantenemos uma capa de experiência do desenvolvedor, como Redis Insight, que é um cliente muito importante, muito interessante, muito dinâmico. Tu pode fazer muitas coisas com Redis Insight, e tanto com Open Source como Redis Enterprise. Hoy Redis como companhia suporta as principais livrarias de clientes e estamos manejando isso bem de cerca, estamos para que seja mais optimizado possível e mais compatível possível com nossas Redis database. Então, por exemplo, temos clientes de Redis, Java, de Redis para Python, de Node, de Go e .NET, ok? Además disso, temos mais de 200 livrarias que se conectam com Redis. Mas estas, especificamente, estamos manejando bem de cerca dentro de Redis como companhia. Depois tem uma capa de processamento, não? De dados. E uma muito interessante, essa é a primeira, Data Integration. Eu vou falar um pouquinho dessa, do que hace. Temos toda a parte de Query e Full Text Search, que também é uma extensão. Tu pode simplesmente agregar inteligência a seu cache. Tu pode agregar inteligência a outros casos de uso, fazendo búsquedas, búsquedas com vetores. Aqui também temos vetores, não? Búsquedas com vetores, búsquedas com semântica, e aí se expandem muitos casos de uso, não? Temos muitos clientes hoje que estão na internet, como tiendas, e simplesmente quando hace búsqueda, se utiliza Redis Search. Eu creio que um exemplo bem conocido de Netflix, quando hace as búsquedas de Netflix, todo está como search de Redis, ok? Temos streaming e temos agora integrado na nova versão de Redis, triggers and functions. Ou seja, tu tens funções e triggers que tu pode utilizar já dentro de Redis. Isso está integrado no novo core de Redis, a versão 7.4, ok? Depois, además, para a parte de mais arriba, são as partes de capa empresarial, não? De Redis Enterprise. Ou seja, escalabilidade linear, não? Simplesmente podemos fazer uma escalabilidade horizontal, alta disponibilidade, de diversos tipos de alta disponibilidade, com hasta 5 noves de alta disponibilidade, durabilidade, backup e restore, redistribuição com ativo-ativo, podemos distribuir os dados onde quiera. Auto-tiering é simplesmente um modo de... é um plugin que temos
que podemos utilizar storage de alta performance como memória, não como storage. Então, Redis mira esse storage como, por exemplo, discos de flash NVMe como alta performance, ou seja, Redis vai mirar isso como memória. Ou seja, se tu tem uma quantidade muito grande de dados, hasta hoje em dia, em nuvem ou on-premise, pode ser muito caro, não? Para se manter tudo em memória. Isso eu estou dizendo de 1 tera, 2 teras. Temos clientes com 8 teras de dados em memória. Então, para se ajudar com uma infraestrutura mais barata, criamos esse plugin. E aí você pode utilizar, por exemplo, 80% ou 70% dos dados que não cambiam muito em discos, flash de alta performance, e os dados mais calientes e todas suas variáveis na memória real. Hacemos uma distribuição, ok? Multi-tenant, ou seja, isso é uma coisa muito distinta de open source, e todos open source. Open source é single tenant. Multi-tenant é que eu posso ter um cluster, e isso pode estar em nuvem, pode estar em seu on-premise, e eu posso ter mais de uma instância de dados de Redis distinta dentro do mesmo cluster. Ou seja, em um cluster eu posso ter 4, 5, 6, 2 instâncias de Redis distintas e são completamente isoladas, são completamente separadas. Ou seja, os dados não se mesclam. Então, dentro do mesmo cluster de Redis, eu posso estar resolvendo 50 casos de uso distintos da sua companhia. O gerenciamento é centralizado, o gerenciamento é muito mais sencillo, não? E menos coisas para tu gerenciar. E, obviamente, toda a parte de segurança, com acesso por perfil de usuário, acesso por controle de dados, acesso com toda a parte de certificação de dados que temos em Redis. Creio que estão ponendo na outra encuesta aí, não? Sim, que bueno. Experiência usando Redis. No, no, Alex, ¿No? yo pensaba que no era, no. Ok, no, tranquila. sí, que para mí Ahora son un poco cuando apertadas. termine esta lámina tenemos la de el caso de uso, a ver, de los presentes. Después, ok. E a última, os casos de uso. Sim, que podemos resolver com Redis Enterprise? Porque muita gente sabe de cache, mas temos clientes grandíssimos utilizando Redis como um primary database. Por quê? Porque sua base de dados relacional, por exemplo, uma indústria muito importante que necessita de muita performance é a indústria de gaming, não? De jogos online ou jogos que seja de outras plataformas e necessitam de performance altíssima. E temos clientes que cambiaram de suas bases de dados relacionais antiguas para Redis como um primary database, porque temos alta disponibilidade, temos a durabilidade, backup e restore, todo esse tipo de coisa. Então, hoje a performance deles é grandíssima e essa gente está como mais ou menos de 6 a 8 terabytes de dados por ano aí, ok? Controle de sessão, não? De sessão, de gerenciamento de sessão. Temos muitos clientes assim, especialmente os clientes financeiros, não? Oh, desculpa. Mensageria. Se tu não sabe, mas Redis tem em seu core PubSub, tem Redis Streams. Tu pode usar essa estrutura de dados que já está aí. Muitas vezes tu tá, mira, eu tenho que implementar um Kafka, toda uma infraestrutura para Kafka, e se tu tem Redis, tu pode ser quase a mesma coisa, dependendo do caso de uso, obviamente, mas tu pode ser a mesma coisa com Redis PubSub ou Redis Streams. La Fraud Detection, suportamos toda a parte de Fraud Detection com alguns módulos que temos, por exemplo, de probabilística, de time series e também de vector, não? Real-time inventory, leaderboards, outra coisa que é muito utilizada na indústria de jogos, mas também em outras indústrias, muito utilizada na indústria financeira também, não? Eu quero saber quais são meus stock options, por exemplo, as ações da bolsa que estão em top 10, ou que estão lá abaixo, as últimas, ou o que seja, não? Podemos fazer usando uma estrutura de dados de leaderboards. Online Feature Store, outra coisa que temos clientes grandíssimos aí com Redis Enterprise. Por exemplo, uma tienda, não? Que tu simplesmente vai em seu mobile e, mira, eu quero uma tienda de uma companhia que te hace delivery de comida, não? Mira, eu quero pedir uma pizza hoje e essa pizzaria, eu estou em esse sítio e todo esse tipo de coisa. Isso é Online Feature Store, não? E Vector Database, obviamente. Suportamos Vector Database com embeddings, com búsquedas semânticas em topo de Vector Database, é uma coisa nova.
Solamente esse tema de Vector Database podemos fazer uma outra sessão de duas horas ou mais, porque bem, podemos ir a muitos detalhes, mas eu creio que essa pode ser nossa charla em futuro, se tu tem algum caso de Vector Database, mas aqui são casos de uso. Ou seja, por que essa lâmina é importante? Porque a estrutura de dados que está abaixo de que eu estou mirando agora, de bitmap, de set, como o JSON, isso está tanto em open source como o Redis Enterprise. Por que isso é importante? Primeiro, a primeira coisa é que Redis Open Source é 100% compatível com Redis Enterprise. Então, que temos muitos clientes que empeçam um projeto com Redis Open Source. E aí se queda muito importante, necessitam de suporte, necessitam de melhor escalabilidade, necessitam de melhor segurança ou de alta disponibilidade. Então, mira, como vou migrar isso? Tenho que ser conversão de dados de open source para enterprise? Não, é simplesmente o mesmo. Então, todo o seu desenvolvimento de sua aplicação, como os dados que estão no Redis Open Source, são compatíveis com Redis Enterprise, ok? Então isso é simplesmente, basicamente a mesma coisa. Podemos ajudar nessa migração, mas tu não tem que converter dados, tu não tem que cambiar sua aplicação por estar migrando de open source a enterprise, ok? E isso tanto on-premise como na nube. Sim, Alicia. Bueno, si me permitís, hacemos la encuesta de caso de uso. Y Sim, uma también, encuesta mais. si tienen alguna pregunta y lo pueden escribir en el chat, podemos dedicar Claro. unos minutos al final de la reunión para contestar las preguntas, como también si hubiera alguna pregunta un poco más extensa, con cosas más detalladas, estamos disponibles para contestarles algún correo o generar una reunión junto con nuestros amigos de OS Enterprise. Muita gente com cache, como esperava. Porque había mucha gente con versión abierta también. É. Mm. Bien, muchas gracias por responder la pregunta. Ok, vamos seguir. Só quer dar umas 355 slides, tranquilo? Ah. Não, eu vou ser rápido, eu sei que o tempo é muito importante para todos acá. De novo, isso não é, essa sessão não é uma sessão de deep técnico, não? Que chamamos de que vamos tecnicamente muito a fundo, porque obviamente o tempo é limitado, mas queremos dar as ideias do que tu pode fazer com Redis, e aí podemos marcar sessões separadas e mais especificamente no detalhe de cada um dos temas que tu tem interesse, por exemplo, ok? Mas acá a grande diferença de um nodo de Redis Enterprise, não? Porque Redis Open Source o nodo é muito sencillo, solamente os dados, e o nodo pode ser qualquer, né? Redis é muito flexível. Tu pode ter um Redis em um Docker, como tu pode ter um Redis em seu cluster, como tu em on-premise, ou tu pode ter um Redis em máquinas virtuais, ou Kubernetes, ou em nosso cloud, por exemplo. Sim? Então, a grande diferença é que o nodo de Redis Enterprise tem uma camada de proxy que não existe em Redis Open Source. E o proxy é uma capa inteligente que administra a ingestão de dados dentro de Redis e seus shards, ok? E isso se põe mais segurança, porque pode ser encriptação em trânsito com Redis Enterprise, utilizando a capa de proxy, como o proxy faz os cálculos automáticos em que parte de memória vai gravar os dados. Então, isso acelera muito a performance de Redis Enterprise comparada com Open Source, ok? Do lado direito, Cluster Management, obviamente, temos toda a parte de Cluster Management com uma interface de usuário gráfica e também com a REST API. Então, tudo que se refere à governança do cluster, orquestração de falhas, failover, coleta de estatísticas, monitoreio, não? Alertas, hacemos de uma forma gráfica, que vai com o Redis Enterprise, ou por REST API, simplesmente podemos criar scripts. Mira, eu quero um script de REST API, que vai me criar aí 10 bases de dados de Redis Enterprise. Tu pode gerenciar isso com Terraform, há diversos métodos de conexões com Redis, mas basicamente gerenciamos toda a administração do cluster de Redis Enterprise dessa forma. E como isso cresce, como se escala, não? Redis
tem na arquitetura que não se comparte nada simetricamente, não? Ou seja, quando é uma escalabilidade linear, tu pode adicionar nodos mais menores, mais chiquitos, não? Ou médios, que seja, medianos, de forma horizontal. Simplesmente se agrega os nodos ao cluster. E Redis automaticamente gerencia esses nodos. E Redis Enterprise é uma coisa muito inteligente, não? Ele gerencia a distribuição dos shards dentro desses nodos. Então, há sempre um nodo que está master e que gerencia os outros nodos do cluster, mas se tem que fazer um failover, hace de forma automática. Tu não tem que fazer nada. Redis Enterprise basicamente hace tudo de forma automática e te avisa, mira, se passou isso e foi um failover. Generalmente tarda menos de 5 segundos um failover quando tem uma falha em um shard. Ou como, por exemplo, podemos forçar um failover de um shard a um outro nodo porque temos que fazer uma certa manutenção pelo nodo com sistema operativo, esse tipo de coisa, não? Mas, então, temos dois caminhos acá. O caminho dos dados, que agregamos dados dentro de Redis. E, de novo, te acorda que nesse cluster, por exemplo, acá, de 3 nodos, 4, 5 nodos, que seja, podemos ter mais de uma instância de Redis. Não é só uma única. Somos multi-tenant. Ou seja, tenho 3, 4 instâncias de Redis acá. Pode agregar mais shards. Shards significa mais memória, não? Mais dados dentro de seus nodos, de suas instâncias. E também podemos crescer de forma horizontal esses nodos, sim? Então, e tudo isso é gerenciado pelo proxy, pelos que chamamos de watchdogs, que monitoram cada serviço que está up and running de Redis aí nesse momento. E, basicamente, como distribuímos os dados, não? Distribuímos com o que chamamos de shard. Shard não é um conceito único de Redis, é um conceito de muitas bases de dados, mas, basicamente, são subconjuntos de dados, não? De um dataset mais grande, temos subconjuntos de dados e que hacemos a distribuição desse subconjunto de dados entre nodos. Ou seja, podemos distribuir esses dados entre nodos e entre clusters também. Ou seja, que isso se queda muito mais fácil de escalar, de fazer um failover ou de fazer um backup e todo esse tipo de coisa. Ou seja, para alta disponibilidade é muito mais fácil. Basicamente, trabalhamos com o que chamamos de um shard primário e um shard réplica, ok? E aí se pode escalar os dois. Eu posso ter 2 shards masters ou primários e 2 shards réplicas. E isso distribuído de formas distintas dentro do seu cluster em los nodos, sim? E basicamente acá um shard que tu tem para ter como nota, né? Mas um shard tem como 25 gigas de dados ou 25.000 operações por segundo, ok? A única diferença é quando está com ativo, e aí por causa de overhead de sincronia entre os clusters, o shard tem um tamanho de 17.5 mil operações por segundo ou 17.5 gigabytes. E temos um outro shard que é de auto-tiering, não? Quando temos um conjunto de dados mais grandes, que liga hasta 50 gigas de dados. E as topologias de alta disponibilidade, ok? Que podemos ter uma base de dados simples, sencilla, solamente um shard, para, por exemplo, um entorno de dev, de test, não? Podemos ter HA database, que HA significa High Availability ou alta disponibilidade, ou seja, um primário e um master e uma réplica, não? Bem simples, uma arquitetura simples. Podemos ter que chamamos de cluster database. Cluster database é nada mais que crescer sua base de dados, escalar sua base de dados, não? Então, eu agrego shards, masters ou primários e lá agrega réplicas também. Ou seja, eu posso crescer isso virtualmente infinito, não? Pode ter bases de dados muito grandes com vários shards primários e Redis Enterprise hace todo o gerenciamento disso. O quarto caso, à direita, Active Gel Replicator Database, nada mais é que a alta disponibilidade com ativo, que chamamos, não? Mas também há uma distribuição uma redistribuição dos dados, não? Tu pode ter os dados em distintos sítios, e isso se pode ser distintos data centers ou distintas regiões de cloud, ou distintos países, ou distintos continentes, sim? Ou seja, temos uma aplicação que está local, vamos imaginar que está em Peru, por exemplo, e tem esse cluster que está em Peru, e o outro que está
não sei, em Equador, o segundo data center que está em Equador, e temos uma aplicação local com os dados de forma local. Ou seja, é muito mais fácil a aplicação gravar localmente os dados, mas por detrás, de modo ativo, os shards primários de um cluster estão sendo 100% sincronizados com o outro shard de outro cluster, ok? Os dois clusters sincronizam os dados a um determinado momento. E isso é que chamamos ativo-ativo, e esse que te dá os 5 níveis de alta disponibilidade, ok? Isso é somente uma visão bem general, bem genérica, não? De como se trabalha alta disponibilidade em Redis Enterprise, que é bem distinto de Open Source ou de Elastic Cache ou MemoryDB. E, como eu já disse, isso aqui é bem simples, o Redis é bem flexível para fazer o deployment, não? Para fazer o despliegue. Podemos ter como serviço em Redis Cloud, tu pode baixar como software e se pôr em Kubernetes ou su virtual machines, ou ter um serviço de AWS, Azure ou Google. Redis Enterprise está em todos os marketplaces dessas companhias, desses clouds partners, não? Então é muito flexível. Tu pode ter hasta Redis Enterprise a um Docker. Então, casos de uso. Ay, perdón, Alex, que te Ok. quiero repetir antes de esto. Aquí también les estoy lanzando otra encuesta para más o menos tener un porcentaje de ver quién tiene, qué tipo de nube es la preferida de cada compañía que está presente hoy. Hay veces que tienen más de una, entiendo, porque tenemos clientes que usan casi todas en la misma compañía. Então, alguns casos de uso de Redis, como já comentamos antes, não, na outra lâmina, mas só reforçar acá: Primary Database, Session Management, mensageria, Fraud Detection, sim? Então, isso se resolve muito bem com Redis Enterprise. Mas eu queria comentar acá alguns, obviamente, o tema de financeiro, não? Casos de uso que temos com a indústria financeira, de nossos clientes em Estados Unidos, como nossos clientes em Latinoamérica também. Mobile banking, um dos primeiros, não? As companhias têm que ter um bom serviço de mobile banking. Tu acessas sua conta em celular, tu transfere plata de um lado a outro, tu checa sua movimentação, sua transação. Então, é uma experiência 360 que chamam. Tu tem que ter tudo sua banca hoje em seu celular, em seu bolsillo, não? Isso é muito importante. Fraud detection, a segunda coisa mais importante. Nada quer perder plata ou quer ter uma tarjeta clonada ou uma transação clonada. Então, creio que as 3 companhias mais grandes de tarjeta de crédito, todas têm Redis Enterprise com detecção de fraude. Então, quando tu passa a sua tarjeta em uma dessas maquinitas em um restaurante ou na tienda, ali por milissegundos de resposta, isso é uma detecção de fraude, uma transação de detecção de fraude, não? E muitas vezes, por exemplo, quando tu está viajando em outro país, tu passa sua tarjeta, depende da companhia, mira, isso é uma coisa meio que está suspeita, te passa um e-mail, te passa uma mensagem, mira, tu hiciste essa transação, tu está em essa tienda, porque isso me parece uma fraude, não? Então, muito importante, temos muitos casos com detecção de fraude, utilizando inteligência artificial, machine learning, e nossa estrutura de dados probabilística, não, com vector. Isso, obviamente, não. Há muitos métodos de fazer detecção de fraude, mas muitas companhias utilizam, por exemplo, que chamam de risk scoring, não? Então, como tu vai manejar, como tu vai identificar os riscos, não? Baseado em um score, saber, mira, essa transação tem uma tendência de ser fraudulenta, que tem uma fraude ou não, sim? Então, são padrões que seguem para identificar se é uma fraude ou não. Então, Redis pode te dar toda a ferramenta necessária para o desenvolvimento de um sistema de detecção de fraude. E, de hecho, eu creio que temos um vídeo de demonstração de um caso desse em nosso site. Obviamente, reporting, não? Reports, real-time analytics, toda a parte financeira necessita isso, sempre em top de tudo, não? Como se diz, os reports, coleção de dados,
todo tipo de dado que necessita para, por exemplo, se na indústria, se na companhia de investimento, as recomendações. Então, tem que ter os dados acessíveis de forma rápida para análise de tempo real, não? E, obviamente, gerenciamento de risco, não? Por temas de cyberataques, de pontos de falha, que chamamos de roubo de identidade, todo esse tipo de coisa. Então, você tem que gerenciar esse risco e como tu vai gerenciar esse risco em tu dados, não? Como tus dados estão protegidos online, mas também rápidos para que te sirva, não? E te possa prover os serviços financeiros mais efetivos possíveis. E, obviamente, há uma coisa nova. Em Brasil, isso está muito forte. Creio que em outros lados de Latinoamérica também, que é o Open Banking, não? Que são, basicamente, uma forma nova de banca, não? Que utilizam Open APIs para transações, mas, basicamente, utilizando uma arquitetura de microserviços e com cloud, não? Então, o Open Bank hoje tem um novo modelo, não? De business para a parte financeira e tem que seguir toda essa estrutura, não? E essa infraestrutura e essa arquitetura para que tenha sucesso. Ou seja, que chamamos de um conjunto de dados ou um data stack moderno, não? Então, o Redis Enterprise te pode prover esse serviço, especialmente com mensagerias, com microserviços e com outras, não? Com as estruturas de dados básicas e a performance que necessita para se desenvolver Open Bank. E alguns, não só para fazer um resumo, mas os principais casos de uso que sempre estamos tendo experiência com Redis em nossos clientes, né? Mitigação de fraude, transaction scoring para detectar uma fraude, né? Detecção de anomalias, isso pode ser por probabilística ou por vector database, e também monitoração em tempo real, e obviamente personalização, não? Tu volve a sua base, a sua mobile banking, a sua bank, tu não queres ser um mais, não? Tu tem a personalização, o sistema te conhece, não? Mira, esse tipo faz essa transação toda vez, esse mês, esse dia de mês, então é uma personalização, uma customização de cada cliente, e isso é muito importante. O Redis Enterprise te ajuda com esse tipo de serviço também. E acá, um exemplo de fraud mitigation, que tu necessita, não? Baseado em alguns sistemas de clientes ou de experiências que temos anteriormente, como tu pode detectar e criar um sistema que hace uma mitigação de fraude ou de uma mitigação de uma transação que tenha fraudulenta, não? Então, tu necessita dynamic profile, né? Continuous risk scoring, não? De identificar os riscos e fazer um score desses riscos. Notificação, modelos que estão ativos monitorando esse tipo de risco e fazendo um scoring disso, não? Processamento em tempo real, não? E alta velocidade para a transmissão de dados ou streams ou PubSub. Então, performance acá é uma coisa muito importante. De novo, tu não quer passar a sua tarjeta, isso tarda como 5 minutos para se completar a transação, e não somente completar a transação, mas completar a transação de forma com sucesso, não? Com que, mira, realmente não há uma fraude. Então, com Redis Enterprise, tu pode ter esse tipo de usar as estruturas de dados para todos esses tópicos, não? Mas também se tomar vantagem da performance que o Redis te oferece, da segurança e do tipo de processamento de dados que hacemos. E só para essa é bem rápido, uma das capas daquela lâmina de open source para enterprise chamava Data Process Engines, ou seja, os motores de processamento de dados que temos, não? E um deles se chama Redis Data Integration, integração de dados, não? Isso é importante porque todas as companhias todavia têm
dezenas ou centenas de bases de dados relacional adentro de suas companhias, de seu business, de seus sistemas. Mas muitas vezes isso está lento ou está muito custoso. Então, com o Redis Data Integration, que é um produto que chamamos RDI, hacemos uma conexão de forma automática a sua base de dados relacional e sacamos os dados ou as tablas e convertimos isso a um hash e JSON que se queda dentro de Redis. Então, e isso, a integração, está em tempo real. Tu haces um câmbio na tabla, ou no dado da tabla, esse câmbio é feito em Redis Enterprise, ok? Ou seja, tu pode ter parte de suas tablas importantes que tu agora tem que, esses dados têm que estar, por exemplo, em online banking, ou tem que estar online, e agora tu pode simplesmente, sua aplicação pode simplesmente buscar esses dados de Redis, em vez de buscar esses dados de uma base de dados relacional, que muitas vezes vai ter que custar muito tempo, é custoso, e tu não pode mais escalar esse tipo de coisa. Então, essa é uma forma automática de fazer uma integração entre base de dados relacional e cache. Ok? E assim que trabalha. Temos a base de dados relacional, temos uma capa de CDC, Change Data Capture, não? Cambiamos os dados, ponemos isso em Redis e hacemos um stream. E aí, quando... E outra coisa importante, que tu saca esses dados de base de dados relacional. E não estou dizendo sacar todos os dados, mas sacar os dados importantes para um novo projeto que está online, por exemplo, não? Quando tu põe esses dados dentro de Redis, e isso de forma automática, não? Como um JSON ou como um hash, por exemplo, tu pode utilizar as outras vantagens de Redis, as outras funcionalidades de Redis, o que chamamos de extensibilidades de Redis, para se utilizar esse dado de forma inteligente. Como? Eu posso criar um cache, por exemplo, desses dados, dessas tablas, e posso fazer uma búsqueda inteligente desse cache. Eu posso criar búsquedas e indexação, fazer uma indexação dos dados que estão aí em Redis agora, não? E essas búsquedas podem ser baseadas em muitos fatores, como, por exemplo, localidade, distribuição, o que seja. Podemos criar diversos tipos de búsquedas e aí tua aplicação pode tomar vantagem desse tipo de búsqueda diretamente de Redis com a performance de Redis Enterprise, sim? Então, é basicamente um plugin, não? E conecta sua base de dados relacional a Redis. Isso que chamamos de gestão de dados, mas também temos o contrário. Tu pode ter os dados, a sua aplicação, você põe os dados em Redis Enterprise e RDI, esse plugin que nós outros temos, por algum motivo, tu tem que ter um histórico desses dados, não? Que estão em Redis Enterprise. Então, podemos enviar esses dados de Redis Enterprise a sua base de dados relacional. Esse aí, por exemplo, pode ser ter como histórico de 5, 10 anos. Então, podemos fazer os dois caminhos. Sacar os dados de base de dados relacional a Redis Enterprise e de Redis Enterprise a sua base de dados relacional. Ok? Isso, de novo, de forma automática e 100% em tempo real. E alguns casos de êxito. Ou seja, algumas companhias que hoje são clientes da Redis Enterprise, não? São logos aí de grande importância. Esse, por exemplo, é o Rojo iFood, uma companhia que está em Brasil. Ethermax, uma companhia que está em Argentina. Essa companhia que comentei de jogos online, não? Uma companhia muito importante. Mas acá temos alguns logos de Latinoamérica. Desculpe, déjame volver aqui. Alguns logos de Latinoamérica. Santander México é um cliente grandíssimo de Redis Enterprise. Tem muitos dados com Redis Enterprise. Carrefour Financial, não? Uma companhia de França, mas que está em Brasil muito forte. Wildlife de Gaming, a Bolsa de Valores de São Paulo, de Brasil, está em Redis Enterprise em distintos projetos. iFood, Banco Azteca, PicPay, não? Banco de Crédito de Peru, La Nación, Banco Popular, Banco Ripe, Sunat, la Sunat es la parte de impuestos de renta de Perú, ¿no? Ethermax, Dirección General de Impuestos de República Dominicana. Entonces, las compañías financieras, Scotiabank, as companhias financeiras são muito fortes com Redis Enterprise por
de novo, por la performance, pela segurança e pela simplicidade de implementação de diversos casos de uso distintos. Mas vamos mirar cá. Mira, três dos quatro mais grandes tarjetas de créditos, provedores de tarjetas de crédito do mundo, estão com Red Enterprise. Visa, Mastercard, American Express. Todos eles têm Redis como base de dados primária, tem Redis como detecção de fraude, tem Redis como gerenciamento de sessão, tem diversos casos de uso, múltiplos casos de uso em cada um deles, não? Mas, de novo, tu passa uma tarjeta em qualquer lado, em uma tenda, isso é hecho uma detecção de fraude utilizando Redis, sim? Então, e obviamente oferecemos a eles toda a segurança de Redis Enterprise, como se escalar de forma fácil e ligar a telas de dados, não? Só como curiosidade, a companhia que comentei antes de Ethermax, de juegos online, tem hoje 6 terabytes de dados em Redis. iFood, que é a companhia mais grande de delivery de Brasil, não? Como 80%, 90% do mercado é deles, tu necessita, não sei, pedir uma pizza ou alguma comida, o que seja, hasta supermercado com iFood, eles têm 8.5 terabytes de dados dentro do Redis Enterprise. Então, essa é a quantidade que podemos escalar e podemos ir muito además disso. Alguns casos de uso, estamos quase no fim, ok? Aí vamos para perguntas ou dúvidas. Sí, porque ya Solamente... estamos, Alex, Oh, han pasado 10 minutos y muchas personas me sim, imagino não, que... já vamos terminar em 2 minutos. Solamente 2 casos de uso. De novo, isso aqui está tudo documentado para vocês depois, não? Mas, generalmente, em casos de financeiro, a complexidade de processamento é que faz muita diferença. Então, por exemplo, nesse caso, utilizamos Redis Cloud, com RDI, por exemplo, para acelerar o processamento de dados, não? Flowdesk, uma companhia de França, mesma coisa, dificuldade de prover a informação global distribuída com alta performance, não? E escalar, não conseguiam escalar seus dados de forma muito rápida. De novo, utilizaram ativo-ativo, porque na distribuição global de dados, cluster em 3 regiões distintas, ou seja, Redis em 3 regiões distintas, e obviamente ganham toda a flexibilidade e barra latência, não? Quando estão trabalhando em local. E a iFood, como comentei agora há pouco, de novo, porque a iFood, obviamente, não é uma companhia financeira, uma indústria, é uma companhia de tech, de talvez um outro segmento, mas utilizam machine learning para seu feature store. E hoje muitas companhias financeiras estão utilizando machine learning com feature store. O iFood também se utiliza Redis como Redis Enterprise como base de dados primária, ok? Então, são casos, obviamente não é da indústria financeira, mas são casos muito similares. E a iFood, eu creio que hoje é um dos clientes com mais quantidade de dados dentro de Redis. Não é o mais grande. O mais grande de Latinoamérica por agora, creio que é Santander México, que tem uma quantidade enorme de serviços com Redis Enterprise, mas a iFood é uma companhia que tem mais dados dentro de Redis Enterprise em nosso cloud, ok? Next steps, se desejam saber mais tecnicamente, podemos fazer um deep dive, podemos marcar um call junto com o OS Enterprise, nosso parceiro, podemos trabalhar em conjunto. Aí tem o QR Code para que se agende uma sessão mais técnica ou de uma coisa que tem mais dúvida, que quer saber mais. Isso é muito importante. Eu pus aqui algumas informações extras para vocês. Aqui nossa página com todos os serviços financeiros, tem white paper, exemplos, tem muita informação boa aí. Aqui é um vídeo de uma aplicação de uma demonstração que fizemos criando uma aplicação em tempo real, utilizando Redis Enterprise. É um vídeo muito bom, muito interessante esse caso de uso. E acá alguns links, não, com a informação de Redis Enterprise, com nossos módulos, blogs da companhia, como trabalhar no seu cloud e RDI. E acá uma coisa muito boa, tu pode, mantenemos um portal de desenvolvimento, um portal de Redis University que tu pode fazer treinamentos grátis aí, self-paced, né? Por exemplo, eu quero aprender mais sobre Vector. Aí é um treinamento grátis de Vector. Launchpad são informações, é um portal que mantenemos como exemplos de aplicações que criam, não? Muito interessante. Há aplicações muito interessantes nesse portal e um treinamento que temos para developer, ok?
É basicamente isso a apresentação. Desculpe, porque o tempo é muito curto, tem muita coisa para falar, mas eu creio que essa é a ideia. Que todos sabem que a diferença de open source com enterprise e como o enterprise pode te ajudar em diversas frentes em seus serviços financeiros. E, de novo, podemos falar com Marcos, com a gente Sí, de OS Enterprise, y tener otras sesiones más técnicas. perfecto, Alexandre. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Igual que Alicia, les agradezco el tiempo, ¿no? Y permitirnos compartir esta información muy valiosa para nuestros clientes, ¿no? Y para todas las personas que se han sumado el día de hoy en este webinar. Les agradezco a cada uno de ustedes. También les agradezco a las personas que se han sumado el día de hoy. Me permiten poder compartir una última encuesta para poder ya ir finalizando este extraordinario webinar. Sí, recuerden que nosotros como OS Enterprise brindamos, tenemos el soporte de Raíz hoy por hoy, ¿no? Y Alexandre siempre nos va a acompañar dentro de este proceso, así que los invito a poder, en todo caso, agendar con nosotros una reunión de repente más personalizada, en donde Alexandre también nos pueda acompañar para poder absorber algunas dudas, consultas y poder seguir desarrollando y acompañarlos en este proceso de crecimiento, ¿no? 20 segundos más para poder finalizar. En realidad nos queda un poco, sé que nos queda un poco corto el tiempo, definitivamente vamos a poder programar una versión 2 para poder continuar. Alexandre, te agradezco. Sé que hemos corrido un poco por el tiempo. Sí, y también, Marcos, me imagino que vas a enviar la presentación. Por supuesto, sí, sí. En el grupo igual vamos a compartir en nuestras redes. Les invito a seguir en nuestras redes. Este video va a estar colgado a través de nuestras redes sociales. Adicionalmente, en el grupo de WhatsApp que tenemos creado, también vamos a compartir en unos momentos esta presentación, este video, para que lo tengan a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y las que no han podido tal vez acompañarnos, también lo tengan ahí, ¿no? Y podamos acompañarlos en su crecimiento, ¿no? Perfecto, sí, terminamos. Listo, Okay. les agradezco el tiempo a cada uno de ustedes. Espero verlos nuevamente en una nueva presentación de webinar. Síganos en nuestras redes sociales. Les agradezco a Reis, a nuestro equipo de marketing también, ¿no? Que hace posible todos estos webinars, ¿no? Y conmigo será para hasta una nueva oportunidad. No sé si Alexandre tienes algo que comentar, tal No, vez. después que eso, Alicia, sí, eso, sí. Si hay otras dudas, otras sesiones que tenemos que hacer con dudas con la gente, hacer sesiones más específicas, sí, podemos trabajar muy cerca, juntos, y estamos listos para otras sesiones, seguro. perfecto, Alexandre, esa es la idea. Ok, Muchas gracias. muchas gracias, Alicia. Muchas Gracias a gracias a todos. todos. Muchas gracias. Permiso. Que Muchas tengan buen día. gracias. Que tengan buen día. Buenos Hasta días. luego. Hasta luego.